Qual o tamanho do time do Flutter? E quantas pessoas contribuem no projeto Open Source? Nesse vídeo nós vamos ver um artigo bem interessante que conta um pouco sobre esses números. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos ver um artigo escrito pelo Rixi, que é um dos fundadores, um dos criadores lá do Flutter e também é um ex-Google, né? Então recentemente ele saiu da Google, mas ele continua bem ativo ali no projeto Flutter em si, né? Na parte open source. E ele fez um artigo, né, falando qual o tamanho do time do Flutter, analisando vários números ali relacionados ao repositório do GitHub. Então já deixa o like aqui para apoiar o nosso canal e ajudar ele a crescer dentro do YouTube e também se inscreva para não perder os novos vídeos aqui do canal. Bem pessoal, então esse aqui é o blog do Rixi, né, e ele publicou agora aqui no dia 3 de maio, né, um artigo chamado, né, qual é o tamanho da equipe do Flutter. E aí eu traduzi aqui, claro, para ficar um pouquinho mais fácil, né, para a gente poder analisar. Então ele fala, né, muitas vezes me perguntam quantas pessoas contribuem para o Flutter. E obviamente, né, pessoal, essa é uma pergunta difícil, né, como ele fala aqui, porque contribuir é um conceito muito vago. Então existem dezenas de milhares de pacotes em pub.dev, então se você cria um package, um pacote, você está contribuindo, né, todos escritos por colaboradores da comunidade. Há mais de 100 mil problemas registrados em nosso banco de dados de problema, registrados por mais de 35 mil pessoas ao longo dos anos. Então é claro, né, pessoal, não é que tem 100 mil issues abertos, mas ao longo dos anos, né, mais de 100 mil issues, né, foram registrados lá no GitHub. E é claro, né, que ele fala aqui que o número exato, né, é difícil definir, porque as pessoas saem do Git, né, não contribuem mais, etc. E aí ele mostra aqui, né, que às vezes as pessoas contribuem simplesmente, né, apenas por simplesmente usar uma reação lá de um polegar para cima, né, um thumb up, para indicar que aquele issue, né, aquele assunto ele é importante, com quase 165 mil aprovações de cerca de 45 mil pessoas. E todas, né, obviamente, são contribuições para o Flutter. Aí é claro, né, pessoal, ele começa a falar aqui. Normalmente, quando pressionados, as pessoas tentam esclarecer perguntando sobre a equipe principal, né? Novamente, é difícil dizer exatamente o que isso significa, mas vamos supor que ele signifique pessoas com acesso de commit. E aí por que ele está falando isso, né? Porque você pode contribuir de diversas formas, mas muitas pessoas podem falar assim, mas o time principal do Flutter são as pessoas que fazem commit. Ou seja, pessoas que eles confiam, né, o suficiente para serem adicionados no repositório do GitHub como colaborador. Então isso inclui, obviamente, as pessoas que vão trabalhar no Google, na Canonical ou Nevercode, e inclui pessoas, né, como ele, que trabalham por conta própria ou contribuem para o Flutter de forma voluntária. Então veja, ele é um dos fundadores, ele contribui bastante para o Flutter, mas ele não é mais um Google, né? Ele não está mais dentro do Google, mas ele continua sendo um dos principais contribuidores do projeto como open source. Então, atualmente, são cerca de 280 pessoas. Então essa é a resposta? Bem, na verdade não. Então o time do Flutter não tem 280 pessoas, né? Algumas pessoas têm acesso de commit, mas elas não estão ativas, né? Talvez esse acesso, né, tenha sido obtido por causa do seu empregador. Então, dependendo da empresa que a pessoa trabalha, ela recebeu esse acesso, mas a propriedade, por exemplo, não foi transferida quando foi para outro projeto, né, etc. Né? Porque ele diz aqui, né, que eles só auditamos a associação, né, ocasionalmente, porque é bastante tedioso de fazer. Então, obviamente, eles não ficam monitorando, né, essas contribuições ali de todo mundo que tem permissão no repositório. Algumas pessoas têm estado muito ativas recentemente, mas não têm acesso de commit. Por exemplo, porque foram demitidas e um bot removeu automaticamente o seu acesso. Elas podem até voltar a trabalhar no Flutter no futuro, como voluntários ou financiados por alguma outra empresa. Então isso também é muito comum, pessoal. Então, por exemplo, ele saiu do Google, talvez ele não, porque ele é um dos fundadores, mas o que aconteceu? Provavelmente ele perdeu acesso e tiveram que dar um acesso manual para ele, porque tem as automações ali relacionadas às permissões da empresa. Então, qual é a resposta? Recentemente analisei nossos dados para ver se eu conseguia responder isso. Vou advertir que os números a seguir, né, dizendo que isso muda o tempo todo. E isso é natural, né, pessoal? Então ele até fala aqui, né, adicionamos um novo membro na equipe hoje mesmo, né, o Innate, que não é contado como membro da equipe nos números a seguir porque coletamos os dados há algumas semanas. Leva literalmente dias para extrair todos os dados do GitHub e depois horas para explorar esses dados, né, na planilha resultante porque é muito grande e lenta. Além disso, algumas das minhas definições são um pouco arbitrárias.
e ajustar ligeiramente os limites aqui, né, provavelmente alteraria os números visivelmente. Então ele coletou uma lista aqui com todos que já criaram uma issue, comentaram uma issue, colocaram uma reação, por exemplo, de emoji, né, no primeiro comentário lá de uma issue, ou, por exemplo, enviaram uma pull request. Isso é bem importante. E aí ele excluiu os bots e pessoas que excluíram as contas no GitHub. Aí ele limitou o subconjunto de repositórios, né, dentro da organização Flutter, que é relativamente inclusivo, mas ele não contabiliza tudo, né? Então, por exemplo, repositórios ali que estão arquivados, históricos e assim por diante. Isso encontra cerca de 94.357 pessoas. E aí ele fala, então pronto, a equipe do Flutter tem cerca de 100 mil pessoas. Né, a gente pode começar a falar, né? Ele disse isso, a gente pode falar. São 100 mil pessoas na equipe do Flutter. Então ele começa a destrinchar um pouco mais, né? Então, para evitar de preencher os números com pessoas que deixaram o projeto há muito tempo, para evitar a contagem de colaboradores de passagem que vieram, fizeram muito trabalho e depois saíram, né? E assim por diante, ele fez alguns recortes, então, nesses dados. Então, devido à definição de contribuir descrita acima, isso significa que alguém que adicionou, né, um sinal de positivo a uma emissão em dezembro de 2020 e depois acrescentou uma emissão, né, um dado ali em janeiro de 2024 e não fez mais nada está incluído. Mas alguém que enviou 2 PRs em março de 2024 não está. Então, como eu disse, isso é um pouco arbitrário. De qualquer forma, isso deixa 3.839 pessoas, das quais 182 têm acesso de commit. Então, ele está falando aqui que no momento, né, desses dados, 182 pessoas têm acesso de commit. 27 já tiveram acesso, mas não fazem atualmente. Então essas pessoas provavelmente foram demitidas recentemente e tiveram seu acesso de commit revogado por algum processo automatizado, né, ou pessoas que foram membros da equipe, mas saíram e também perderam, né, o acesso, ou por inatividade, né, há muito tempo. E mais tarde passaram a comentar ou registrar novas issues. Então ele fala aqui que é surpreendentemente comum que as pessoas que já trabalharam no Flutter em tempo integral permanecem por aqui mesmo quando o seu emprego muda. E isso aqui é uma frase bem importante, pessoal. Não é porque teve layoff ou porque teve pessoas que saíram da Google que elas não vão continuar contribuindo com o projeto. Então a gente vê, por exemplo, lá o Eric Seidel, que é um dos fundadores do Flutter, o Philip, que também trabalhava no time do Flutter, eles saíram, eles continuam contribuindo com o projeto. Até muito mais do que quando eles trabalhavam na Google. E ele continua aqui, né? E cerca de 3.627 pessoas que nunca tiveram acesso de commit, mas contribuíram de alguma forma. Aí ele fala que daqueles que nunca tiveram acesso de commit, 2.407 registraram pelo menos uma issue ou submeteram pelo menos uma pull request, representando um total de 12.382 issues e 2.613 pull requests. Então é muita pull request, pessoal, significa que tem bastante contribuição externa. Desses, 341 apresentaram de 5 a 9 issues, 296 apresentaram 10 ou mais issues, ou seja, o pessoal está ativo ali na parte de issues, né, no repositório. Durante ali sua existência. Da mesma forma, né, do pessoal ali que nunca teve acesso de commit, 73 enviaram de 5 a 9 pull requests durante, né, a vida ali, né, e 47 pessoas, né, enviaram 10 ou mais pull requests. Então é bem interessante, e ele fala aqui, né, para contextualizar, 4.663 pessoas já enviaram uma solicitação de pull e 429 já enviaram mais de 10 pull requests. Então isso é interessante porque, como eu falei ali para vocês acima, né, isso mostra que pessoas externas estão contribuindo com o projeto. Das pessoas que atualmente têm acesso de commit, 98 enviaram mais de uma pull request a cada 3 semanas, em média, desde que se envolveram na primeira vez, representando 49.173 pull request, e 75 pessoas fecharam pelo menos uma issue a cada 3 semanas, representando 48.490 no total, né, das quais 10 não estão no primeiro grupo, então a maioria da nossa equipe de triagem, e 150 pessoas comentaram pelo menos uma vez a cada 3 semanas. Então uma pergunta complementar, né, que muitas pessoas fazem é: todos eles trabalham para o Google? E aí ele fala, né, esta é uma pergunta bem difícil de responder, por quê? Existem muitos casos extremos estranhos. Por exemplo, uma pessoa trabalhou no Flutter para uma empresa que o Google contratou para trabalhar para o Flutter, mas depois saiu da empresa. Pediu a remoção dos seus privilégios de commit, mas continuou ativo na comunidade. Então isso é uma questão bem comum que também pode acontecer.
Várias pessoas que saíram do Google, como ele mesmo, né, ou foram demitidas pelo Google, continuaram ativas de uma forma ou outra. Né? Acho que, ele fala, né, acho que envio mais código para o Flutter agora do que no meu último ano no Google. Então esse é um exemplo bem claro, pessoal. Ele foi uma das pessoas que saiu da Google, mas continua muito mais ativo até no projeto. Né? Então exatamente isso, né? Esse negócio do Google matar ou não o projeto, enfim, isso não existe porque a comunidade vai continuar contribuindo e fazendo o projeto acontecer porque ele é open source. E ele fala também, né? Também é difícil responder porque muito mais pessoas do Google contribuem para o Flutter do que apenas as da equipe do Flutter do Google. E muitas pessoas da equipe do Flutter do Google contribuem de maneiras que não aparecem no GitHub. Por exemplo, gerenciamento de produtos, marketing, relações com desenvolvedores, ferramentas internas, etc. Então, às vezes, pessoal, o time do Flutter em si envolve muito mais do que o código mesmo que está sendo produzido. Então, envolve o lançamento de tutoriais, de demos, de apresentações, de responder perguntas do pessoal nos fóruns diversos que tem, fazer marketing, conversar com empresas, né? Então, veja que não envolve só o código. Isso a comunidade tem feito, né, bastante contribuição nesse sentido. E aí ele continua, né, das 98 pessoas que têm acesso de commit, né, estão ativas há mais de 180 dias. Contribuíram pelo menos uma vez nesse ano e enviaram mais de uma pull request a cada 3 semanas em média. Durante todo o tempo em que contribuíram, eu estimo, né, com base no que sei sobre o emprego das pessoas e assim por diante, que cerca de 85% são Googlers e de alguma forma obtêm financiamento, né? Ou que de alguma forma obtêm financiamento do Google. E cerca de 15% são atualmente independentes do Google. Isso não significa que toda a equipe do Google contribui para o Flutter. Como mencionei anteriormente, muitas pessoas no Google que trabalham no Flutter não aparecem nessas estatísticas, então, ou seja, não estão mexendo no código do Git. Então, isso significa que a equipe do Flutter pode ser muito maior do que os dados mostram, porque aqui ele está analisando só os dados do GitHub. Não tenho certeza de que conclusão tirar disso. Há mais pessoas do que eu esperava ver financiadas pelo Google, o que é ótimo, e menos pessoas que não são financiadas pelo Google, o que é menos bom. Por outro lado, ainda é um número significativo de pessoas não financiadas pelo Google. Aí ele tenta concluir, né? É suficiente? Acho que isso realmente depende, né, de quais são os seus objetivos. Acho que se o seu objetivo é que o Flutter seja uma ordem de magnitude melhor do que as outras estruturas de UI, ou seja, dos outros frameworks de UI, então, francamente, não é suficiente. Há muito trabalho a ser feito para chegar lá. Então, ele fala isso, né? Sabemos o que o que seria necessário, mas não temos pessoas para fazer isso hoje. Por outro lado, se o seu objetivo é ser um ótimo framework, do mesmo nível dos outros, então provavelmente é adequado. Certamente seria difícil continuar a ser excelente com menos pessoas hoje. É claro que isso pode mudar à medida que concluímos, né, grandes esforços ali, né, ou seja, vão resolvendo grandes issues, criando novas grandes features, digamos assim, ou à medida, né, que eles criam ali novas coisas. Ou à medida que o cenário muda também. É tudo difícil de prever. Dito isso, eu adoraria ver mais contribuições diretas de fontes que não sejam do Google, nem que seja por outro motivo, a não ser para acabar com essa linha de questionamento boba, né? O Google cancelará o Flutter, né? Que acompanha o projeto desde o seu início. Então esse negócio do Flutter vai acabar desde o início, né, pessoal? E ele fala, é uma pergunta idiota. Né? O Flutter é um framework de UI de código aberto. Isso nunca morrerá. Ele ficará velho e algo mais brilhará ainda mais um dia. Assim como acontece literalmente com todos os outros frameworks de UI todos os tempos. Então, pessoal, isso é a mais pura verdade, tá? A gente, no universo mobile, isso é uma questão meio nova, tá? Mas no universo web, isso é extremamente comum. Ao longo dos anos, a gente vem vendo aí vários frameworks surgindo, sendo hype, todo mundo só querendo aprender aquele framework, e de repente ele começa a cair no desuso porque surgem novas abordagens, surgem novas tecnologias e surgem padrões diferentes. Então, eventualmente, num futuro, isso pode acontecer com o Flutter. Assim como, por exemplo, no Android, aconteceu com o Java no passado. Então, o Java ele não estava se mostrando interessante, surgiu o Kotlin com uma proposta mais inovadora, com funcionalidades mais interessantes, e o Google adotou o Kotlin ali como linguagem oficial em detrimento, né, em detrimento ao Java.
A mesma coisa no iOS, né? Saiu o Objective-C, entrou o Swift. Então essas trocas de tecnologia, pessoal, elas são muito comuns, mas elas não acontecem da noite para o dia. Elas acontecem num período de vários anos, né? Onde novas, né, coisas surgem, inovações, né, são criadas, e aí sim algo se torna disruptivo, né? Assim como o Flutter hoje é inovação no momento em relação ao mobile, né? Todas as outras plataformas têm tentado trazer um pouco do que o Flutter criou na parte de interfaces declarativas, estão tentando implementar isso, né? Tendo a parte de cross-platform como interfaces declarativas. Então, essa é a inovação no momento, e claro que se o Flutter ele quiser ficar como top 1, ele vai precisar sempre estar inovando e criar novas coisas, novas funcionalidades, né, que realmente sejam melhores do que as outras tecnologias. Se alguma outra tecnologia surgir que seja muito melhor do que o Flutter, obviamente o Flutter vai cair em desuso. Então é obviamente que os mantenedores do projeto eles não podem então deixar isso acontecer, né? Se eles querem manter a tecnologia por cima, sempre tem que trabalhar para isso, tá? Então isso é completamente normal. E ele continua, né? É assim que a nossa indústria funciona. Porém, não há razão para acreditar que isso acontecerá tão cedo. E certamente não há razão para que isso aconteça mais cedo para o Flutter do que para qualquer outro framework de UI moderno. Então, ele deixa bem claro aqui a opinião dele. Ele é uma pessoa que está no Flutter desde o começo. Então ele é uma pessoa, agora ele não é mais da Google, então ele simplesmente pode falar as opiniões dele, e ele está simplesmente deixando claro aqui que realmente as tecnologias vão e vêm, mas são ciclos de anos, né? Não é uma coisa da noite para o dia. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou sobre esses números. Você tinha noção da quantidade de commits, de pull requests, de pessoas externas que contribuem para o projeto? Então deixa o seu comentário aqui que com certeza vai agregar mais ao vídeo e vai trazer mais valor para todas as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo aqui junto com você, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui para apoiar o nosso canal, compartilhe esse vídeo com os seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!